O Mondiaro está te deixando ansioso ou deprimida? Entenda o que está acontecendo. Você começou a utilizar a medicação, os primeiros resultados vieram, a balança desceu e aí algo estranho aconteceu. Uma irritabilidade que não estava lá antes. Uma tristeza sem motivo aparente. Uma ansiedade que chega junto com a injeção e não foi embora. Ou o oposto. Uma leveza, uma clareza mental que você não sentia há anos, eventualmente alguns vícios que cessaram. Duas pessoas, mesma medicação, experiências completamente opostas. Por quê? A resposta está num eixo que a medicina convencional ainda subestima de forma absurda e que explica não só os efeitos do Mondiaro no humor, mas boa parte do que acontece com a sua mente quando você mexe no metabolismo. Esse vídeo vai te dar uma visão que provavelmente nenhum médico te explicou antes de você aplicar a primeira dose. Existe um segundo cérebro no seu corpo, não é metáfora, é uma anatomia. O sistema nervoso entérico, que reveste todo o seu trato gastrointestinal, contém aproximadamente 500 milhões de neurônios, mais do que a medula espinhal. Esse sistema se comunica diretamente com o seu cérebro via nervo vago, numa via bidirecional de informação constante. O intestino manda mensagens para o cérebro o tempo todo, sobre o que você comeu, sobre o estado inflamatório do seu organismo, sobre o seu metabolismo que as bactérias intestinais produziram nas últimas horas, e aqui vem o dado que muda tudo. Aproximadamente 90% da serotonina do corpo ela é produzida no intestino e não no cérebro. A serotonina cerebral, aquela associada, por exemplo, ao estado de humor, à sensação de bem-estar, à regulação de ansiedade, depende de precursores e sinais que vêm, em grande parte, do trato gastrointestinal. Quando você muda radicalmente o que você come, quando você reduz o volume alimentar de forma abrupta, quando você altera a composição da sua microbiota, você está mexendo diretamente nessa cadeia de produção. O humor não é só neuroquímica cerebral, é metabolismo, é intestino, é o que você come e como você come. O Mondiaro age exatamente nesse sistema. A tizepatida, que é a molécula do Mondiaro, ela é uma agonista dual de GLP-1 e GIP. A maioria das pessoas sabe que ele age no pâncreas, na insulina, no esvaziamento gástrico. Poucos sabem que ela age diretamente no sistema nervoso central. Receptores do GLP-1 estão presentes no hipocampo, no hipotálamo, na amígdala, em regiões do córtex pré-frontal, todas as áreas diretamente envolvidas na regulação do estado do seu humor, na ansiedade, na memória e do comportamento de recompensa. Quando a tizepatida ativa esses receptores, ela não está somente dizendo para o cérebro você está saciado. Ela está modulando os circuitos que controlam como você se sente. E os efeitos vão em direções diferentes dependendo do indivíduo. Estudos com semaglutida, o GLP-1 mais estudado até agora, mostram uma redução do comportamentos compulsivos, incluindo compulsão alimentar e uso de álcool. Há relatos consistentes da melhora do humor, redução da ansiedade e até um efeito antidepressivo em alguns pacientes. A hipótese é que a ativação de receptores do GLP-1 no sistema límbico reduz a hiperatividade da amígdala, que é o centro do medo e da resposta ao estresse, e melhora a sinalização dopaminérgica no circuito de recompensa. Mas o mesmo mecanismo que melhora alguns pode desestabilizar outros pacientes. Pacientes com predisposição a transtornos de humor, histórico de ansiedade, eixo HPA já sobrecarregado, esses pacientes podem ter uma resposta diferente à modulação do circuito de recompensa. A redução abrupta do prazer alimentar, que era um dos principais reguladores da dopamina no cotidiano dessas pessoas, pode deixar um vazio neuroquímico que se manifesta como um estado de apatia, tristeza ou ansiedade. Isso precisa ser dito com clareza porque é um ponto que nenhuma bula vai te explicar. Para uma parcela significativa das pessoas com obesidade, a comida não é só nutrição, é regulação emocional, é dopamina, é o mecanismo que o sistema nervoso encontrou para lidar com estresse, tédio, ansiedade, solidão. Não é fraqueza, é neurobiologia. O cérebro aprende que comida resolve desconforto e essa associação fica gravada nos circuitos de recompensa por ano, às vezes décadas. Quando o Mondiaro suprime o apetite de forma eficiente, ele não está só reduzindo calorias, ele está removendo o principal mecanismo de controle emocional que essa pessoa utilizava. De repente, a ansiedade que antes era anestesiada por uma refeição não tem mais para onde ir. A comida que regulava o humor sumiu da equação e nada veio no seu lugar. Isso não é efeito colateral da droga, é a exposição de uma vulnerabilidade emocional que estava mascarada há anos e precisava ser tratada. Mas não com a suspensão do Mondiaro, com suporte psicológico, com construção de novos mecanismos de regulação, com o reconhecimento de que emagrecer
mexe em camadas muito mais profundas do que a gordura corporal. Agora vamos para a parte mais concreta e mais negligenciada de toda essa história. O triptofano é o aminoácido precursor da serotonina. Para o seu cérebro produzir serotonina, ele precisa de triptofano disponível na corrente sanguínea. Triptofano vem exclusivamente da alimentação. Não tem outra fonte ou suplementação. Quando a ingesta proteica cai, o que acontece com frequência em pacientes utilizando o GLP-1? Porque a fome está suprimida e a proteína é o macronutriente mais saciante. A disponibilidade de triptofano cai juntamente com esse ponto. Menos triptofano, menos serotonina. Menos serotonina, humor mais instável, ansiedade aumentada, sono prejudicado, tolerância ao estresse reduzida. Além do triptofano, outros cofatores são essenciais para a síntese de neurotransmissores e são frequentemente deficientes em dietas restritivas. Magnésio, que participa de mais de 300 reações enzimáticas, incluindo a síntese de serotonina e GABA. Vitamina B6, cofator direto na conversão de triptofano em serotonina. Zinco, que regula receptores NMDA e tem papel na neuroplasticidade, e ômega 3, especialmente o DHA, que é componente estrutural das membranas neuronais e modula a sinalização serotoninérgica e dopaminérgica. Um paciente comendo 800.000 calorias por dia, porque o Mondiaro zerou o apetite, está bioquimicamente construindo um cenário perfeito para a instabilidade do seu humor, independente de qualquer efeito direto da medicação no sistema nervoso central. E a pergunta que precisa ser feita não é se o Mondiaro está me deixando deprimido. É o que eu estou comendo e se está sustentando o meu cérebro. Tem um hormônio que conecta tudo isso e raramente é avaliado nesse contexto: cortisol. Perda de peso rápido é um estressor fisiológico. O corpo interpreta a restrição calórica severa como uma ameaça de sobrevivência porque, evolutivamente, é exatamente isso que era. Em resposta, o eixo HPA é ativado, o cortisol sobe e uma cascata de efeitos acontece. Sono prejudicado, inflamação sistêmica aumentada, supressão hormonal, por exemplo, testosterona e estradiol, e diretamente relevante aqui, redução da neurogênese hipocampal. O hipocampo é uma das estruturas mais vulneráveis ao cortisol crônico e é também a estrutura central no processamento emocional, na memória e na resiliência ao estresse. Cortisol cronicamente elevado encolhe o hipocampo, literalmente. É um mecanismo pelo qual o estresse crônico causa depressão. Então você já tem um paciente com restrição calórica significativa, dormindo muitas vezes mal, porque você está se adaptando a uma nova rotina alimentar, ansioso com os resultados, com cortisol elevado, deficiências de magnésio e triptofano, e atribui o humor ruim ao Mondiaro. Quando, na verdade, o Mondiaro é apenas o contexto em que tudo isso está acontecendo. Honestidade clínica exige reconhecer: sim, existem casos em que a modulação direta dos receptores do GLP-1 cerebrais parece contribuir para sintomas de humor em pacientes específicos. Os relatos mais consistentes são de apetite e anedonia, perda do prazer em atividades que antes eram prazerosas. Não é exatamente uma depressão clássica, mas uma espécie de embotamento emocional. A hipótese mais aceita é que a supressão do circuito de recompensa, que é parte do mecanismo de ação que reduz a compulsão alimentar, pode ser ampla demais em alguns pacientes, afetando não só o prazer com comida, mas com outras atividades. Há também relatos de pensamentos intrusivos e piora de ansiedade generalizada em pacientes com predisposição, especialmente nas primeiras semanas de uso ou após aumento da dose, ou se você já utiliza alguma dessas medicações ansiolíticas. A forma de diferenciar o efeito direto da droga do efeito do contexto metabólico é simples na teoria, mas requer uma observação clínica cuidadosa. Os sintomas aparecem especificamente após a aplicação e melhoram ao longo da semana? É uma pergunta. Aparecem mais intensamente após o aumento da dose? Não tem correlação com episódios de alimentação insuficiente? Se sim, há mais chance de ser efeito direto da tizepatida sobre os circuitos centrais. Nesse caso, a abordagem pode incluir ajuste da dose, espaçamento das aplicações ou, em casos selecionados, a troca para outro agente inibidor do apetite. Existe um fenômeno que vejo com frequência no consultório e que precisa ser nomeado claramente. Algumas pessoas passaram anos utilizando a comida como automedicação de uma depressão, ansiedade ou transtorno afetivo não diagnosticado. O comportamento alimentar compulsivo era o sintoma e, ao mesmo tempo, a solução temporária também. Quando o Mondiaro remove o componente compulsivo, a condição de base aparece sem escudo que o mascarava. Não é que a medicação causou depressão, é que a depressão já estava instalada e a comida era o que tornava isso suportável. Esse é um cenário que exige encaminhamento para a psiquiatria ou psicologia e uma não suspensão do Mondiaro. É uma oportunidade de tratamento real de uma condição que nunca foi endereçada adequadamente, mas precisa ser reconhecida pelos médicos que te acompanham no seu tratamento. Sinais de que isso pode estar acontecendo:
histórico de episódios de depressão antes da utilização da medicação, padrão alimentar fortemente emocional antes do início do tratamento, melhora dos sintomas com suporte psicológico sem uma necessidade de suspender a medicação e ausência de uma correlação temporal com a aplicação. Quando o paciente em uso do Mondiaro chega com queixas de humor, minha investigação segue uma ordem sistemática. Primeiro, avaliação da ingestão alimentar real, com ênfase em proteínas total diária, ingestão de triptofano e adequação calórica mínima para a função cerebral. Abaixo de 1.200 calorias por dia de forma sustentada, o risco do impacto no humor é alto, independente de qualquer outra variável. Segundo, painel laboratorial direcionado, magnésio sérico ou eritrocitário, vitamina D, B12, B6, zinco, ferro, ferritina, cortisol matutino, TSH com T3, T4 livre, hipotireoidismo, acaba sendo uma causa frequente de depressão e pode estar sendo subclínico. Deficiência de vitamina D tem associação robusta com o humor e tudo isso precisa ser descartado antes de atribuir qualquer coisa à medicação. Terceiro, avaliação do padrão temporal dos sintomas, correlação com o dia de aplicação, episódio de alimentação insuficiente, eventos de estresse. Um diário simples pode revelar padrões que a consulta isolada eventualmente não captura. Quarto, rastreamento de transtornos de humor pré-existentes. PHQ-9 para depressão, GAD-7 para ansiedade, não como um diagnóstico definitivo, mas como uma orientação para encaminhamento adequado. Quinto, avaliação do suporte social e do contexto emocional do emagrecimento. Mudança de imagem corporal, relações que se alteram com a perda de peso, pressão externa por resultados, tudo isso impacta o humor e raramente ele é investigado. Deixo claro aqui com vocês, tá? Médico que cuida do metabolismo não trata transtorno psiquiátrico. O papel do endocrinologista, do médico de medicina integrativa é identificar, estabilizar o contexto metabólico e encaminhar quando necessário. Encaminhamento para a psiquiatria quando há sintomas depressivos ou ansiosos moderados a graves, pensamentos, por exemplo, de autolesão, histórico psiquiátrico relevante ou quando a correlação das deficiências nutricionais e metabólicas não resolve o quadro em um mês e meio. Encaminhamento para a psicologia em todos os casos onde há componente emocional claro na relação com a comida, que na prática é a maioria dos pacientes com obesidade. Não como uma alternativa ao tratamento médico, mas como parte indissociável dele. A ideia de que emagrecer é só uma questão de medicação e dieta é a razão pela qual tantos transtornos falham. O peso não existe no vácuo. Ele tem história, tem emoção, tem trauma em muitos casos. Tratar só o metabolismo sem tratar a pessoa é tratar metade do problema. Conclusão: seu humor ele é um dado clínico e não uma fraqueza. Se você está utilizando o Mondiaro e está se sentindo diferente psicologicamente, emocionalmente, seja para melhor ou para pior, isso é uma informação. Não é drama, não é fraqueza, é o seu sistema nervoso te dizendo que algo precisa de atenção. Pode ser deficiência nutricional, pode ser o cortisol elevado, pode ser problemas na tireoide, pode ser uma condição emocional que estava escondida muitas vezes há anos através de um comportamento alimentar compulsivo, pode ser, em menor parcela dos casos, um efeito direto da modulação dos receptores do GLP-1 no seu cérebro. O que não pode é ser ignorado. E o que definitivamente não deve acontecer é você parar uma medicação que está funcionando para o seu processo de emagrecimento ou, obviamente, acompanhamento na questão da diabetes. Você merece um tratamento que cuide do seu corpo inteiro, não só da balança. Me conte aqui nos comentários se você notou alguma mudança de humor desde que começou o Mondiaro. Melhora, piora, indiferença, eu quero saber. Essa conversa precisa acontecer mais no consultório e menos em grupos do WhatsApp com informações erradas. Salve esse vídeo para assistir de novo quando precisar. Compartilhe com quem está em tratamento e nunca teve essa explicação. E se você identificou alguns dos padrões que eu descrevi aqui, procure o seu médico para uma avaliação. Nos vemos até o próximo vídeo.